Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React do professor Abel Ferreira. Pode ser um dos últimos, está dando sinais aí, pode ser que tenha muito Abel pela frente ainda. E eu vi que teve muita repercussão. Uma coletiva curta de 9 minutos, mas teve muita repercussão. Então estou curioso para ver o que ele falou que deixou o pessoal de cabelo em pé. Vamos lá. Pode falar, Abel. Vai. Queria que você falasse, além do jogo, da estratégia que você pensou, por que você deixou 11 jogadores em São Paulo, já pensando na decisão, foco maior na decisão da Libertadores? São esses os 11 que você inicia no sábado? Eu não sei se estás-me a fazer a pergunta da Libertadores ou do jogo sobre hoje? Da Libertadores. Olha, acho que fizemos uma belíssima primeira parte. Acho que entramos muito bem no jogo, a criar muito com o nosso adversário. Pena no último terço as decisões e as finalizações não terem levado outro acerto. Acho que foi extremamente injusto a forma como saímos para o intervalo com um golo... Acontece, futebol. Sofrido de um arremesso de linha lateral, não me lembro. Não é injusto porque o Palmeiras já fez isso várias vezes. O Palmeiras também já teve jogos em que não conseguiu chegar ao gol adversário, ficou só cercando, segurando, e foi lá e no finalzinho do primeiro tempo foi lá e fez um gol. Então não é injusto, é coisa do futebol. De nada que o adversário tenha criado na primeira parte, acho que fizemos um belíssimo primeira parte, pena o resultado tão escasso. Depois na segunda parte, mesmo com esta dureza de ter recebido um gol no último minuto da primeira parte, acho que o jogo aí se equilibrou, aí. E depois, assim, o que é que eu posso dizer? Tu não podes cometer um penalti daqueles, não podes cometer um penalti daqueles, não podes, mesmo quando estamos a perder 2-1, falhar um golo debaixo da baliza, como o Facundo falhou, não podes. A este nível, esse tipo de erros pagam-se muito caros, mas acho que no final o nosso adversário criou mais pelos nossos erros do que propriamente pelo volume que eles tiveram. Ainda conseguimos empatar o jogo. Gostava de entender porque é que o meu jogador foi expulso. Pelo menos as regras dizem que o jogador não deve ser penalizado 2 vezes, ou a equipa não deve ser penalizada 2 vezes, mas enfim, foi o que foi. Ele não pensa 2 vezes antes de falar, fulano errou, Facundo errou, Aníbal errou, não citou nominalmente, mas falou, não pode fazer um pênalti desse, não pode mesmo. E ele tá errado. O Facundo não pode perder um gol daqueles. O Aníbal Moreno não pode fazer um pênalti idiota como ele fez. Não sei se falar desse jeito na coletiva pega bem. Ele sabe o terreno que ele pisa. Ele conhece muito melhor do que a gente o vestiário e o que ele pode falar, o que ele não pode e não deve falar. Ele não costuma fazer isso, né? Essas citações específicas que queimam o jogador. E de fato, né? Vamos lá. Tem alguns jogadores que têm que ser repensados, mas agora não é hora. Agora, tem gente fazendo lista de dispensa faltando 4 dias para a final da Libertadores. Vê se tem cabimento um negócio desse. Claro que eu tenho a minha lista de dispensa que está prontinha. Mas não é agora, não é hora. Mas você quer ensinar como torce? Eu não quero ensinar nada, eu estou falando o que eu acho que não é hora, eu acho que é uma estupidez fazer lista de dispensa agora. Isso eu posso falar, não posso? Posso.
Você que está fazendo lista de dispensa agora, desculpa, você é muito burro, cara. Você é muito burro. Ou você é muito inteligente porque você torce para outro time, está infiltrado na nossa torcida, se fazendo passar por palmeirense e tumultuando e causando. Aí você é realmente muito inteligente. Parabéns. Boa noite, Abel aqui, lado direito, Leonardo Som, da Rádio Bandeirantes. Abel, dando sequência aqui na pergunta do colega, considerando também o resultado paralelo do jogo do Atlético Mineiro com o Flamengo, o tropeço do atual líder do campeonato, que ficou no empate, estava perdendo até o final da partida, você não considera um erro a partir desse resultado a sua escolha de poupar 11 jogadores, nem levar a maioria para o banco de reservas, e se você tomaria essa decisão novamente após saber do tropeço do Flamengo? Olha a pergunta do repórter, cara. Tipo, agora que eu sei o que aconteceu, eu vou falar, você errou. Você não acha que você errou? Você faria diferente? Porra, mas vai ser mal intencionado. Rádio Bandeirantes, vai ser mal intencionado assim lá em Porto Alegre, cara. Puta vida, meu. Eu tenho uma teoria aqui, nunca vou conseguir provar, mas para mim, depois do que aconteceu naquele final de semana passado, anterior, que a gente vinha ali dos julgamentos do STJD, aí teve 2 cartões vermelhos para os caras do Sport e a não marcação daquele pênalti absurdo para o Maurício, que era o gol da vitória do Palmeiras em cima do Santos. Ali ficou muito claro, o que precisar ser feito, será feito para o Flamengo ser campeão. Então, mas o Flamengo tropeçou. Cara, se o Palmeiras segue ganhando os jogos, o Flamengo ia ganhar todos. Porque o Flamengo tropeçou, né? Tropeçou ontem, tropeçou outro dia aí. Tropeçou porque podia. Podia tropeçar. Se precisasse do resultado, pode ter certeza, ia começar a pipocar cartão vermelho para o adversário do Flamengo, ia ter mais pênalti do que eles já estão tendo. Pode ter certeza. Então, esqueçam o Campeonato Brasileiro. Já está definido. Então, não tem nada de erro de estratégia pensando em brasileiros. Tem que pensar na Libertadores, cara. E o Abel está pensando no que é melhor para a Libertadores. Se vai ganhar a Libertadores, não sei. Mas que ele tá, o plano dele está 100% na Libertadores, está. Por quê? Porque na avaliação dele, com a qual eu concordo, o brasileiro é inalcançável. Não vão deixar. Mas isso é uma teoria, você pode discordar quando você quiser. O se não existe. Eu não vivo com ses. Não entendia sobre isso. Se. Eu não vivo com os ses. O que eu te posso dizer é que, falando sobre isso e sobre as minhas decisões, depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2 e não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. E se... Bem? Abel. Foi isso mesmo. Ele parou aí. Olha só. Eu vi muita gente falando sobre essa fala dele. Eu não tinha ouvido ainda. O que ele quer dizer, me parece, ouvindo com com o ouvido neutro, que ele está falando, olha, ele não me pareceu que afirmou, olha, tenho certeza que o Everton ia defender. Não, ele falou assim, olha, se aquele pênalti fosse marcado e o Everton defende, o Palmeiras vira para 3-2. Se ele não defende, não defende. Mas aí o Palmeiras estava no jogo ainda. Tinha jogo. E teve até jornalista São Paulino que falou, se marcasse o pênalti, o Palmeiras ia virar do mesmo jeito, porque o nosso time é muito ruim. Teve São Paulino que falou isso naquela semana do jogo. Mas isso não vem ao caso. O mais importante dessa fala não é essa tese absurda dele. O Palmeiras poderia ter perdido aquele jogo do São Paulo, mas o Palmeiras ainda teria mais chance de conquistar o brasileiro
tendo perdido aquele jogo para o São Paulo do que por causa daquele bendito pênalti ou daquela bendita jogada que o Ramon Abate-Abel não marcou pênalti acertadamente. Para mim, não foi pênalti aquilo. Mas se ele marca, não ia deflagrar todo aquele movimento. Então, o Flamengo foi oportunista, capitalizou aquilo, né? Manipulou a mídia, usou o São Paulo ficou de 4 para o Flamengo para fazer toda a narrativa por cima das costas do São Paulo. E aí criou-se todo esse monstro. E a partir daquilo, os árbitros começaram a marcar tudo a favor do Flamengo e nada a favor do Palmeiras. A gente soltou um vídeo essa semana, a contagem de pontos que foi descontado do Palmeiras e somada para o Flamengo, é um absurdo. Você pode até não concordar com todas as interpretações ali, mas só o gol do Flamengo, que teve falta no Vitor Roque antes, que o VAR fingiu demência, e o pênalti não marcado no Gustavo Gomes com 2 minutos de jogo, já mudava o jogo do Maracanã. E só aí já seriam 6 pontos. 3 a menos para o Flamengo, 3 a mais para o Palmeiras. 6 pontos, o Palmeiras ainda estaria na frente do Flamengo. Só em um jogo. Eu não estou nem falando dos outros. E esses são indiscutíveis. A falta no Vitor Roque é indiscutível. A falta no Gustavo Gomes é indiscutível. Então você pode discutir um monte de outras coisas. Ah, mas não sei o quê. Vai falar que o pênalti em cima do Maurício não foi pênalti. Aos 30 do segundo tempo, o Palmeiras ia fazer 1-0. Então aí já são mais 3 pontos. Sabe? Ah, você colocou ali o lance do jogo do Vitória, o lance do jogo do Mirassol que não foi. Tá bom, você pode até considerar que não foi. Só os lances contra o Santos e contra o Flamengo já dá 9 pontos. Foi nessa conta aí o jogo do primeiro turno, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, o pênalti que ele dá no Arrascaeta, que mergulha na área. Então, o que o Abel tentou falar de forma bem resumida, e talvez quando ele fala que o Everton ia pegar o pênalti, não ia, talvez não, probabilidade de pegar é muito pequena. Talvez não pegasse, talvez o Palmeiras não ganhasse o jogo. Não tem nem que falar isso, cara. Foi pênalti. Mas quer falar isso? Não, quando ele fala que o Palmeiras teria ganho o jogo do mesmo jeito, aí as pessoas se apegam nesse detalhe. Sendo que o que ele está querendo falar, na verdade, tudo mudou depois daquele jogo. Todas as marcações que houve depois daquele jogo foram condicionadas por aquela marcação do Ramon Abate-Abel. E ele está lamentando que isso tenha acontecido. Acho legítimo, mas acho que não vai levar a lugar nenhum. O Abel não tem muito como responder com palavras. Ele foi colocado numa situação que só um bom futebol na final contra o Flamengo pode aplacar. Vitória não dá para prometer, porque o outro time é bom. Vai ser jogo pau a pau. Agora, se o Flamengo ganhar de 4-5-0, aí realmente ele vai ter que arrumar respostas. Agora, por que o Palmeiras está jogando mal? Porque não tem ânimo para jogar. Os caras entram em campo e falam assim, os caras vão roubar a gente, os caras vão dar ponto para o Flamengo. Bruno Betti faz gol todo jogo. Era para estar suspenso 12 jogos. Como é que você luta contra isso, cara? Como é que você cria ânimo para jogar? Se eu fizer gol aqui, eles vão fazer lá. Não estão fazendo lá porque está precisando. Se a gente fizer, vai sair. Então, ele está lamentando que esse campeonato está, como eles dizem lá no português de Portugal, está inquinado. Tá mesmo. Boa noite, Vitória Nascimento, da Rádio Gaúcha. Com esse resultado, né, o sonho do brasileiro ainda não acabou, mas ficou muito mais difícil. Como que tu vai trabalhar o mental dos jogadores para que a final da Libertadores não seja um peso grande, já que foi o título que está mais perto de ser conquistado? Não, peso, assim, uma coisa é
é o futebol brasileiro, é competição, o Brasileirão, é tudo aquilo que se passa nesta competição. Outra coisa é a Libertadores, são campeonatos completamente diferentes, com gestões completamente diferentes, é Conmebol que organiza, é Conmebol que decide tudo. E portanto são, como te disse, coincide com dois clubes brasileiros estarem na final, e nós estamos por mérito, por tudo aquilo que fizemos, pela excelente Libertadores que fizemos, e uma coisa é o futebol brasileiro, outra coisa é CBF, outra coisa é o STJD, e outra coisa é Conmebol. São competições completamente diferentes, mas como te disse, sim, muita coisa mudou. Depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou, e isso é bem visível, não é? Hoje o árbitro não tem dúvidas nenhumas em marcar os 2 penaltis. A primeira falta que há à entrada da área do jogo é um claro amarelo. Estou a falar com o quarto árbitro, disse, não entendo porque o quarto não dá amarelo. Primeira falta que há do jogo, a entrada da área, que é o Filipe que bate. Se a falta é clara para amarelo, ele não dá amarelo. É clara. Se vocês verem a minha imagem e eu ia falar com o árbitro, com o quarto árbitro, conseguem-me explicar porque é que não é amarelo, uma falta perigosa à entrada da área, porque é que ele não dá amarelo? Portanto, muita responsabilidade nossa também por erros que cometemos. Bom falar isso. E pronto, e é isso. Quando chegar agora a final sábado da Libertadores, não gostaria nada de ter este jogo a meio, mas como eu disse ao teu colega no início do jogo, alguns diretores de alguns clubes europeus me ligaram surpreendidos, que não sabiam que havia um jogo a meio da semana, e que no final tínhamos só a maior competição da América do Sul e que alguém tinha marcado jogos. Portanto, é o que é, e nós temos que a preparar. E como te disse, eu não vivo de SES, a minha função não é fazer perguntas, e elas são todas legítimas, mas eu também não vivo de SES, e se, como disse ao teu colega, né? E se esse penalti tivesse sido marcado, né? O jogo tinha ficado 3-3, né? Ou tinha ficado 4-3, mas a que é verdade é que depois desse penalti muita coisa mudou. Isso eu concordo. Nomeadamente o árbitro dessa competição ficou pendurado não sei quantos meses. Concordo. Será que os outros árbitros não ficaram com medo? Sim, ficaram. De apeitar, por exemplo, o penalti que houve no Maracanã? Se nós compararmos o penalti que houve com o Maracanã com o Arrascaeta em casa do Palmeiras na primeira volta, será que há muita diferença? Será que há diferença naquela bola que bateu no jogador do Vitória, que ele corta? Nem ao VAR foi ver. Portanto, será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais não sei quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? E nunca aconteceu de STJD punir árbitro. Então, tudo isso é muito claro, o Abel está enxergando. Nós podemos enxergar também. Eu estou enxergando, o Abel está enxergando. Por que tanta gente tem dificuldade de enxergar? Você vê pelo tom de voz do cara, o cara fala assim, eu não tenho o que fazer, cara. Você vai tentar jogar bola, tem interferências. Os juízes, se eles não estão diretamente ordenados a roubarem o Palmeiras, tem aquela coisa do, Ramon Abate Abel foi suspenso, porque ajudou o Palmeiras. Então, eu tenho que ir contra esse Palmeiras de qualquer jeito. E aí, todas as marcações. Você pode contestar, o do Vitória, mas nem foi no VAR para ver. Nem cogitou ir no VAR. Então, você pode até discutir. Foi ombro, foi braço, foi... Mas nem foi no VAR para ver. O VAR nem falou, olha, nada, nem olhou. Seguiu. Então, como é que vocês querem que os caras joguem bola? E aí foram cobrar que o time de ontem jogasse bola. Ontem era o time reserva, cacete. E mesmo assim quase ganhou do Grêmio. Tava jogando bem. Uma pena, né, cara? Uns erros tão bobos. Aí, falando do jogo de ontem, uns erros muito bobos, né? Tomar gol de lateral, de novo. Aí, pênalti idiota do Aníbal Moreno.
O do Giai ele também podia ter evitado, mas aí a defesa estava um pouco mais exposta, ele acabou ficando para trás na jogada, e aí ele se atrapalhou ali na hora de fazer uma tentativa ali, então foi expulso. Mas foram erros bobos, cara, porque o Palmeiras, jogo por jogo, acho que jogou melhor que o Grêmio. Mas uma coisa, como eu disse, uma coisa é competições que são organizadas para a CBF, outra coisa são competições que são organizadas para a Conmebol. Temos a final da Libertadores para disputar com todo o mérito, chegamos, é um jogo que todos os jogadores sonham jogar, eu estou grato. O Palmeiras tem 7 participações na Libertadores, nós conseguimos chegar a 3 e sábado temos aí uma oportunidade de todos para lutar por um título, portanto é preciso lá estar, é preciso chegar, e nós chegamos e vamos fazer tudo o que nós conseguirmos para vencê-lo. Tá? Isso ok, essa fala aí é aquela fala protocolar, mas eu só fico com o pé atrás com essa história de porque o jogo, e não é Comembol, hein? É Conmebol, não é Comembol. Eu fico com o pé atrás com essa história de porque é outra competição. É outra competição, mas quantas vezes a gente já não foi roubado? Então, os mesmos tentáculos que o Flamengo jogou sobre a CBF, o tribunal, ele pode ter jogado na Conmebol também. Não sabemos. Nós vamos saber a hora que a bola começar a rolar e o juiz começar a soprar. Se o juiz vai apitar direitinho ou se ele vai roubar para o Flamengo. Eu não sei, eu não tenho nenhuma segurança. Mas a gente tem que alimentar a esperança. Pô, eu vou lá para Lima, cara. Se eu já for com essa cabeça de o juiz vai roubar a gente, eu nem devia ir. Eu espero, eu torço para que o juiz faça uma arbitragem correta, neutra. Agora, eu não vou com a... Sabe? Não, é diferente. Pode ser diferente. Pode ser que seja diferente. Vamos torcer. Eu queria que você comentasse a respeito da decisão de manter os 11 jogadores em São Paulo para ter um dia mais. Dá para a gente dizer que essa equipe começa jogando contra o Flamengo no sábado? E como faz para virar a chave do Campeonato Brasileiro para uma partida tão decisiva como essa? Olha, são decisões minhas, é para isso que eu estou aqui, é para tomar decisões, e todas as decisões que eu tomo é pensar naquilo que é o melhor para o Palmeiras. Mas como te disse, após o jogo de São Paulo, começámos todos dentro do clube a perceber o que é que estava a passar, e entendi, como aquilo que já tinha dito no último jogo, a questão, as pessoas aí agora querem criar a narrativa, o Palmeiras desistiu. Não foi o Palmeiras que desistiu. O Palmeiras não desistiu do penalti do Maracanã, o Palmeiras não desistiu do penalti no Santos, o Palmeiras não desistiu do penalti do Vitória em casa, o Palmeiras não desistiu. Portanto, o que vai acontecer sábado, tu sábado, se estiveres lá, vais ver, não te vou estar aqui a dizer nada, entendo perfeitamente a tua pergunta, e elas são todas legítimas, eu também é legítimo da minha parte responder diretamente à pergunta ou não querer responder, exatamente, e portanto, o que te vou dizer é que estou aqui para falar do jogo 2, sábado, ou na sexta, se estiveres lá quiseres fazer perguntas sobre essa competição, eu respondo com todo o gosto. E como nós vivemos em democracia, acho eu, tu és livre de perguntar o que quiseres, eu sou livre de responder até onde eu quiser, certo? Um abraço. Claro, ele não quis entregar o jogo. A pergunta foi sobre Libertadores. Ele falou assim, eu não vou entregar o que eu quero para a Libertadores. Acho que ele deixa bem claro que estão transformando o Palmeiras num mau competidor, num time covarde por ter desistido do brasileiro. Pô, não estão deixando a gente ganhar. Não estão deixando a gente ganhar. Vamos lutar o quê? Vamos botar os... Eles queriam que botasse os 11 titulares contra o Grêmio hoje, para desgastar todo mundo. O Flamengo botou 11 titulares contra o Galo ontem. Também não colocou. Alguém cobrou o Felipe Luiz por isso? Então, realmente estão... eu nunca vi tanta perseguição a um clube de futebol como estão fazendo ao Palmeiras,
o Abel, com essa personalidade dele, com esse jeito de lidar, ele ajuda isso a ficar mais forte. E isso é o jeito dele. Acontecia um pouco com o Filipão também. O Filipão reverteu isso quando ele virou técnico da seleção brasileira e voltou com a Copa do Mundo. Senão também ele ia ser odiado até hoje. Mas aí uma Copa do Mundo muda a história, né? Então, o Abel, ele carrega isso, cara. Ele tem esse jeito dele que muita gente não suporta, não entende, e ele ainda não entendeu as diferenças de comunicação entre o português de Portugal e o português do Brasil, eu acho. Às vezes ele fala daquele jeito português e os brasileiros não compram, não gostam, não toleram. E são dificuldades que o Palmeiras tem que passar por cima, cara. É triste ver que parte da torcida dorme nesse barulho. Infelizmente. A nossa torcida não podia comprar isso que a imprensa vende. Que a imprensa vai fazer isso com o Palmeiras, com o Abel, com o Palmeiras? Ok. A gente já sabe. A gente faz esse trabalho faz quase 20 anos, porque a gente sabe que sempre é assim. Agora, a torcida do Palmeiras começar a dormir nesse barulho, cara. E aí eu me sinto um pouco incompetente também de não conseguir fazer a minha parte para fazer com que a torcida do Palmeiras, é o que parte dela, a parte que nos assiste, né? Que, porra, acorda, cara. Estão ferrando com a gente. Mas não vamos entrar nessa de coitadinho, não. Vamos responder na bola, cara. Se nos for permitido, claro, pela arbitragem de sábado. A gente não sabe como vai ser a arbitragem de sábado. Mas se permitir, vamos jogar bola, cara. Vamos jogar bola, vamos entrar de cabeça erguida. A mentalidade tem que ser essa. Vamos entrar para ganhar. Vamos entrar para... Aqui a gente pode competir. E aí o que eu espero é ver um Palmeiras diferente. É ver um Palmeiras como a gente viu em Montevidéu, como a gente viu no Maracanã contra o Santos. Um time com um plano. Um time disposto a qualquer coisa para ganhar. E não um time apático que já sabe que não dá, que não tem o que fazer, como a gente tem visto nos últimos jogos. E isso explica por que o Palmeiras está jogando mal. O time não desaprendeu a jogar. Há um mês atrás estava comendo a bola. É só virar essa chavinha de novo. Mas para essa chavinha virar, para dar ignição, precisa da faísca. Precisa os caras estarem confiantes de que se eles jogarem para competir, eles podem ganhar. Se eles têm na cabeça, não importa o que eu faça, eu não vou ganhar, é difícil de dar a ignição, né? De virar aquela chave e fazer o motor funcionar. Para sábado a gente espera que isso seja possível. Que difícil, né? Que difícil. Mas nunca veio fácil, nunca veio fácil, nunca virá. E vamos seguir nessa. Terminamos a cobertura do Campeonato Brasileiro. Claro, tem mais 2 jogos depois da Libertadores, mas pouco importa. Faremos a cobertura, claro, mas acho que agora a gente vira a chave de uma vez para o jogo final. Libertadores, Palmeiras e Flamengo. E, cara, ganhar do Flamengo em Lima vai fazer tudo valer a pena. Espero que a gente consiga, e o que nos cabe é isso. Torcer para que dê certo. Torcer, a gente é torcedor. Então vamos torcer para o Palmeiras ganhar. E claro, a nossa parte, o que dá para fazer? Ir lá e berrar, ir lá e gritar. Isso, pode ter certeza, será feito. Boa sorte para nós, cara. Boa sorte para todos nós. Vamos para cima deles, porque a gente merece. A gente merece pra cacete ganhar essa Libertadores. Grande abraço, saudações alviverdes.